Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Laboratório de Física do IFPE, Campus Recife, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o magnetismo, né? Vamos ver as suas propriedades e vamos falar como é que ele se manifesta através dos ímãs, né? E de que maneira a gente pode identificar esses materiais, né? Utilizando equipamentos simples como uma bússola, né? Lembrando que toda vez que a gente está falando em magnetismo, né? A gente está falando da influência sobre uma área que nós chamamos de campo magnético. Esse campo magnético, né? Que é gerado por um ímã ou então de uma maneira indireta através de correntes, né? Nós podemos ver que o campo magnético de um ímã, por exemplo, ele se manifesta nessa região ao seu redor e possui um formato que depende da forma de como estão distribuídos internamente essas propriedades magnéticas. Nós podemos ter vários formatos dos ímãs, né? E esses formatos de ímã vão gerar ao seu redor a ação de uma força magnética através do seu campo magnético. Para medir esse campo magnético, a gente geralmente mede em Tesla ou em Gauss, né? T ou G. O Tesla e o Gauss são as duas unidades mais utilizadas para medição do campo magnético. E nós iremos ver que para transformar de um no outro, né? Um Tesla é cerca de 10.000 Gauss, né? Um Tesla 10 a quarta Gauss. Então nós podemos fazer medições com ele. Então nós faremos medições em que um ímã, né, interfere, nós podemos analisar um ímã, a interferência desse ímã, né, que tem o polo norte e o polo sul. Geralmente a gente pinta de vermelho o polo norte, azul o polo sul, né, mas isso é puramente arbitrário, tantos polos. E podemos medir a interferência dele sobre vários equipamentos e os seus efeitos. Iremos mostrar esses experimentos, né, onde nós temos um ímã gerando esse campo magnético e ele pode interferir sobre bobinas. As bobinas são geradoras de campo magnético, mas elas também são receptoras de campo magnético que podem transformar a ação do campo magnético em corrente elétrica, né? Então nós veremos dois tipos de experimentos: os experimentos qualitativos e os experimentos quantitativos. Então lembre-se que no laboratório os experimentos qualitativos são importantes para você entender como é que funciona aquele efeito, seja mecânico, elétrico, óptico, e nós vamos ver aqui agora os efeitos magnéticos qualitativos, quer dizer, como é que ele funciona aproximadamente. Depois faremos um experimento quantitativo, onde iremos medir, né, e você vai analisar aí e fazer uma tarefa experimental. Nós vamos acompanhar e serão realizadas medidas e você vai apresentar ao seu professor o resultado dessas medidas do campo magnético. Primeiro vamos ver os experimentos qualitativos. Prestem atenção aí. Bom, pessoal, nós estamos vendo aqui, ó, a bússola. Lembre-se que a bússola é um pedacinho de metal imantado, né? Então ele já está com ímã e essa é a linha pelo campo magnético terrestre, né? Nessa região aqui existe campo magnético terrestre que influencia sobre o ímã. Se nós colocarmos um outro ímã aqui, ó, né? Vamos afastar aqui um pouquinho. Ó, esse outro ímã vai interferir na bússola, né? Ela vai ser... Então a gente nunca pode usar a bússola para apontar o norte e o sul com o ímã por perto, porque vai ter interferência de dois campos magnéticos, o desse ímã e o campo magnético da Terra também, certo? Então esse ímã aqui, lembrando que do mesmo jeito, ó, o ímã, ó, ele gera ao seu redor, o norte e sul, um campo magnético ao seu redor e interfere em outros. Vejamos aqui como é que podemos olhar o formato desse campo. Observe aqui nessa outra experiência, nessa demonstração aqui qualitativa, né, que nós vemos aqui uma bandeja aqui de plástico, né, com pontinhos, e esses pontinhos aqui são metais, né? Eu posso balançar aqui, ó, e eles estão aqui, eles podem virar para qualquer lugar. Mas quando a gente pega um ímã e coloca na frente, observe aqui, ó, polo norte, polo sul, quando a gente coloca aqui, ele se alinha ao redor, né, mostrando aquela mesma distribuição que nós vimos, ó, ao redor, uma linha do norte para o sul do campo magnético, né, ou da indução magnética. E à medida que a gente mexe com o ímã, observe que os metais vão acompanhando, né? Eles não saem porque aqui é uma mesa coberta de plástico, de acrílico, né? Então, se eu colocar assim, ó, observe como é que fica a distribuição das linhas do campo, eles se alinham conforme as linhas de campo. E se você mudar também, ele também se alinha, ó, tá vendo? Então, existem concentrações aqui do campo, né, de intensidade do campo nos polos, do mesmo jeito que a Terra também
também distribui essa intensidade nos polos da Terra, onde nós temos um campo magnético aqui bem forte, né? Então, observe que nós podemos acompanhar aqui a influência do magnetismo sobre essa mesa, que é uma mesa bastante simples, né? De 2 placas aqui, onde você coloca o ímã dentro e ele vai deslocando o movimento dos metais, tá? Nós podemos ver também aqui a maneira como se distribui o ímã, né? Se eu colocar aqui também um ímã assim, circular, né? Observe como é que ele se mexe ali, ó. Então, ao redor do ímã, desse anel aqui de ímã natural, magnetita, o óxido de ferro, onde todos os átomos estão alinhados, né? Formando magnetismo. E também podemos colocar isso sobre uma estrutura, né? Se a gente colocar uma sobre uma estrutura, nós podemos observar que seria possível aqui, ó, esse ímã colocado aqui sobre o outro ímã, eles têm o mesmo polo, então há uma repulsão. Então esse aqui fica flutuando sobre o ímã de baixo. Se eu colocar o contrário, haverá uma atração, né? Se eu colocar aqui, vai haver uma atração. Atraiu. Mas se eu inverter o ímã, né? Colocar esse ímã aqui, depois colocar o outro invertido, né? Ele vai ficar flutuando. Nesse mesmo princípio, a gente pode usar o magnetismo para vencer a força da gravidade, ok? Observe agora o outro. Bom, aqui observe que, lembra que nós mostramos que um ímã pode atuar sobre uma bobina, né? E essa bobina pode ter poucas voltas, como essa daqui, ó, algumas voltas somente, né? A gente chama de solenoide, como também uma bobina com muitos, né? Essa aqui é uma bobina com, 600 espiras, 600 voltas aqui. Então, o que pode acontecer? Eu posso pegar um ímã, observe que aqui eu tenho nessa ponta aqui um ímã extremamente potente, e vou aproximar dessa bobina aqui. Observe que essa bobina aqui, ó, bobina com, deixa eu ver quantas voltas aqui, 12.000 voltas, né? Fio bem fininho, ele está coberto aqui de papel, né? Então nós temos aqui uma bobina. E ao lado da bobina nós temos aqui um microamperímetro, né? Então ele marca aqui em 2 escalas. Nós temos uma escala até 500 microamperes e até 50 microamperes. Ao apertar aqui, fica valendo a de 50, de baixo. E ao apertar nesse outro, fica valendo a de cima, até 500 miliamperes. Então observe que ao colocarmos, né, o ímã nessa posição, deixa eu colocar uma posição mais fixa aqui. Então observe aqui que quando eu coloco essa ponta, esse ímã está preso a um bastão de madeira, somente para segurar, né? Eu vou colocar ele aqui no meio. Quando eu colocar ele no meio dessa bobina, o campo magnético gerado por ele vai induzir corrente. Só que essa corrente só pode ser medida quando a gente aperta aqui. Então, observem, quando eu coloco aqui, ó, ele mexe lá. Mexe. Se eu colocar em 500, ó, mexe um pouquinho só, a escala pequena. Então, se eu colocar aqui em 50 microamperes, é possível a gente movimentar o ponteiro, né? E isso nós estamos induzindo o campo magnético aqui nesse ímã, um pouco mais forte, é capaz de gerar uma corrente elétrica. Mesmo assim, essa corrente elétrica, vamos supor, 50 microamperes, né? É pequena, mas se nós fizermos isso direto, a gente pode produzir muita corrente elétrica a partir do movimento desse ímã. Se eu mantiver esse ímã parado, aqui, ó, parado, ele não gera a corrente, mas se eu movimentar, né, o movimento, a energia cinética dele, faz variar o fluxo de linhas do campo magnético e faz, então, nós verificarmos o ponteiro balançando lá, gerando correntes. São correntes pequenas, mas essa mesma demonstração pode ser ampliada, é o caso das hidroelétricas, onde o movimento faz gerar corrente elétrica. Observemos outro experimento. Muita gente não sabe, mas o seu próprio celular pode ser usado para medir o campo magnético, né? Observe que se eu aproximar um ímã, né, desse software, né, esse aplicativo que está no celular, ele está mexendo com uma bobina que tem aqui dentro, né, que é um receptor magnético, né? E se eu aproximar o ímã, observe, ó, vai variando, ó, 400, 700 microtesla, né?
Então, à medida que você mexe, ou você afastar, vai diminuir 300, 112, 118, 117 microtesla. Se eu aproximar, ó, de 100, 200, 300, 400, 500, então é possível você usar o seu próprio celular para medir o campo magnético. É claro que a gente está medindo o campo magnético aqui em 3 dimensões, né? Tem componentes X, Y e Z. Então, através do celular, é possível também nós medirmos o campo magnético, né, através desse sensor magnético que a maioria dos celulares possui, tá? Do mesmo jeito que tem um acelerômetro para medir movimentos, né? Ele pode detectar se você está mexendo, a velocidade com que você está, ele pode detectar em que direção é mais forte. Do mesmo jeito, ele mede também a intensidade do campo magnético. Cada tipo de ímã que eu colocar aqui, ele vai marcar um valor diferente. Ó, esse aqui, ó, tá vendo? Aqui, 200, 100, se eu mudar a ordem aqui também, ó. Então, esse sensor magnético está em grande maioria dos celulares, ok? Observe. Bom, pessoal, nós vamos fazer agora um experimento quantitativo. Observe que nós temos aqui uma barra, um ímã, né? Polo norte, polo sul, e aqui nós temos um sensor magnético. Esse sensor magnético, ele é capaz de medir a intensidade do campo magnético aqui de menos 10 até mais 10 Gauss. Tá? Com a resolução de 20 miligauss. Esse sensor, ele contém aqui uma bobina, certamente, né? Onde o campo magnético induz uma corrente, mas só que isso tem que ser interpretado. Então, através desse cabo, ele é ligado a essa interface. Então, nessa interface, ele transforma o sinal que nós vimos ali do sensor, colocado aqui, em digital. Esse sensor digital vai para o computador, para um determinado software específico, e o software indica lá a intensidade do campo magnético medido em Gauss. Tá? Só que nós faremos esse experimento de maneira que qualitativamente você observa, né? Vamos supor, até uma determinada distância está marcando lá 5,1 Gauss. Observe que aqui eu tenho uma régua, né? Nessa régua eu posso medir 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, quanto eu quiser aqui. E à medida que eu vou afastando do sensor, como é que varia a intensidade do campo magnético que está lá em função da distância? Então a gente pode afastar qualitativamente, a gente pode ver que eu estou me afastando, está diminuindo o campo. É o que se espera, né? Quanto mais longe, né, as linhas vão interferir menos com as bobinas lá e vai diminuir. Nós vamos ver que o campo diminui com a distância. Okay? Ó, então, estou afastando aqui, ó, a distância, ó, 10 centímetros, 12 centímetros. À medida que eu vou afastando do sensor, né, vai diminuindo o campo até que a intensidade, ó, aproximando, aumenta, tá vendo? Até que fique o campo do próprio ambiente, né, que é o campo magnético da Terra. Vamos fazer agora umas medidas. Então, vamos calibrar agora, colocando aqui o ímã na posição 0, né? Posição 0, e nós vamos coletar dados do campo que está lá, né? Daqui a pouco eu vou zerar, né? E vamos colocar isso num gráfico. Né? Então, antes de fazer o gráfico, nós vamos pegar uma tabela. Na tabela, nós temos as coordenadas x e y. Na coordenada y, nós vamos botar o campo em Gauss. E na x, a distância em centímetros. Então, no gráfico, na vertical vai ficar a intensidade do campo magnético e na horizontal vai ficar a distância em centímetros, tá? Então o x é em centímetro e aqui o y em Gauss. Faremos essas medidas a cada centímetro que nós formos afastando, né? Vai diminuindo a intensidade do campo. Qualitativamente não vimos, mas quanto? Como é que ao fazermos um gráfico, o eixo aqui, como é que vai ficar? Vai ficar uma reta para lá, assim, vai ficar uma curva, uma parábola. Como é que vai ficar esse gráfico que relaciona a intensidade do campo em função da distância à fonte, né? Colocou numa fonte, eu dá um valor lá qualquer. Aí, à medida, eu vou variar aqui as distâncias, ó, 1 centímetro, depois 2 centímetros, e à medida que eu for medindo, vou afastando aqui, vai mudando lá o valor, tá certo? Então, primeiro vamos calibrar, e a cada uma dessas medidas você vai anotar aí a distância, o x, e a intensidade do campo, o y, aqui na sua tabela. Então, vai apresentar o professor, né, e depois fazer o gráfico e entregar essa ficha ao professor. É uma tarefa experimental de laboratório, onde você vai colocar o seu nome, tá, ali, qual é a coordenada x, né? A coordenada x é a distância na unidade centímetro, e a y é a intensidade do campo magnético em Gauss. Então, vamos calibrar aqui e fazermos as medidas agora. Observe.
Bom, pessoal, vamos agora fazer as medidas, né? Lembrando que tudo tem que ser colocado na tabela. Então, nós colocamos aqui a distância 0, né? Está uma certa distância, calibramos, então ele está marcando 7,9 Gauss. Então, para a distância 0, 7,9 Gauss. Vai aqui para a tabela, 0 e aqui 7,9 Gauss. Agora eu vou mexer aqui para 1 centímetro. Aqui, mais ou menos aqui, pronto. 1 centímetro de distância da anterior dá 6,6 Gauss. Então, para 1 centímetro, 6,6 Gauss. Agora, vamos para 2 centímetros. A distância do ímã é de 2 centímetros. Então, 4,9 Gauss. Tá anotando aí. Aqui nós temos agora, depois de 2 centímetros, vamos agora 3 centímetros de distância, deu 3,7 Gauss, 3 centímetros. Agora, vamos para 4 centímetros, 2,9 Gauss. Tá? Agora vamos para 5 centímetros, aqui 5 centímetros, deu 2,3 Gauss. Tá? Agora vamos para 6 centímetros, aqui 6 centímetros de distância, deu 1,9 Gauss. Opa, 1,8 ou 1,9? 1,9 Gauss. Agora vamos para 7 centímetros, nós temos 1,5 Gauss, 7 centímetros. Agora vamos para 8 centímetros, aqui 8 centímetros, 1,3 Gauss, 1,3 Gauss. Para 9 centímetros, 1,1 Gauss. E agora, para 10 centímetros, última medida, deu 1 Gauss. Tá? Então, observe, vamos ver aqui, verificar, 0,909. Então, 10,09 Gauss. Esses valores vão ser colocados na tabela, aqui, direitinho, coloca o seu nome e monta o gráfico, apresenta o gráfico. Só relembrando que nós temos aqui um ímã com uma certa distância do sensor, né? Esse sensor está ligado àquela interface aqui para digitalizar e através de um software específico ele consegue montar esse experimento. Então anote os dados aí e apresente ao seu professor como é que varia a intensidade do campo em função da distância, né? Para cada distância vai dar um valor. Tudo bem, isso qualitativamente, mas quantitativamente nós temos que ver no gráfico esses 10 valores. Do mesmo jeito que fizemos para 10 valores, poderíamos fazer 20, 30, 50, ficaria mais preciso ainda. Mas já dá para dar uma ideia de como fica, ok? Então aproveite aí o experimento e boa sorte. Obrigado.